como funcionam os biosensores citados, que você citou no começo, né? Sei. A pergunta lá no começo, da doença de Chagas ou da Covid. Tá. Só para você dar uma resposta um pouquinho mais consolidada, tá? Biosensores têm de muitos tipos, tá? Que lá é um tipo de biosensor. Então, assim, biosensores, tem muitos biosensores ópticos, né, que você vê, por exemplo, você tem, como é que eu falo isso? Você tem um guia de onda, você tem um caminho onde a luz passa, e você coloca alguma coisa na superfície, por exemplo, você coloca um anticorpo, e esse anticorpo reconhece, você passa sangue lá de alguém que está com Covid, por exemplo, tá? O teste da farmácia que você tem alguma coisa, algum elemento que percebe quando o anticorpo reconhece o antígeno. O antígeno é alguma coisa ligada ao vírus da Covid, né? Um pedaço do vírus da Covid, nesse caso da Covid. Então, bom, em biologia, existe essa ligação específica, né? Por isso que o nosso sistema imunológico funciona. A gente tem moléculas que reconhecem pedaços, outras moléculas de corpos invasores e acionam o sistema imunológico. Então, o anticorpo é um deles. E o anticorpo, ele é uma coisinha em forma de Y, não sei fazer Y com a mão, né? Mas é uma coisinha em forma de Y. Então, esses dois bracinhos do Y, eles têm aqui em cima uma como é que eu falo assim, uma estrutura química que interage com uma parte do vírus ou com alguma proteína da bactéria, alguma coisa que está ligada àquele invasor do organismo que você quer detectar. Então, são duas coisas. É essa ligação, então você tem que escolher um anticorpo, se for um anticorpo, ou ao contrário, né? Você pode ter a proteína e ele reconhecer o anticorpo. Essa ligação, quando ocorre na superfície de um biosensor, ela gera um sinal. Então, é o que a gente chama de uma transdução. Eu estou pegando aquele momento de ligação da molécula, das duas moléculas lá do anticorpo da proteína, ou do anticorpo do vírus, com, só para ser um pouquinho mais específico, o vírus da Covid tem aquelas proteínas spike na superfície, tá? Então, geralmente, você está pegando uma dessas proteínas e reconhecendo com anticorpo. Nesse elemento sensor, eu tenho algo que, quando acontece a ligação, muda algo no elemento sensor e eu percebo essa mudança, tá? Então, por exemplo, se for um sensor óptico, eu tenho uma mudança no que estava acontecendo com a luz. A luz lá está mudando de jeito, tá? Tem vários tipos, etc. e tal. No nosso caso, a gente fez um sensor elétrico. Eu posso fazer esse sensor com um filme de semicondutor, eu não preciso fazer com nanofio. Tá? Só que, veja, é o que acontece na superfície, porque na superfície é que está o anticorpo e a minha proteína, né? O fio, ele tem muito mais superfície, átomos na superfície, do que no volume. Um filme tem muito mais átomos no volume que na superfície. Então, detectar algo que está acontecendo na superfície para um nanofio é muito mais rápido do que detectar isso com um filme, tá? Então, o que a gente fez, o biosensor, é um nanofio, tá? Que eu peguei, recobri ele com moléculas anticorpos que vão detectar, no caso, era uma proteína da doença de Chagas, que a Fiocruz tinha isolado como um biomarcador da doença, ou seja, quando aquela proteína está no paciente, o paciente tem doença de Chagas, e a doença de Chagas é um problema porque ela normalmente não é detectada a tempo. Quando você é infectado, você tem um sintoma tipo gripe, aí você não dá bola, não vai no médico, passe. Só que o parasita se esconde no organismo, em algumas células, como faz o vírus da AIDS, por exemplo, e depois de 10, 20 anos você começa a ver, dá problema de falência cardíaca, falência de fígado, falência disso, falência daquilo, e aí já não tem mais o que fazer. Nessa fase em que está muito baixo, o bichinho lá está escondido, não existe diagnóstico. Então, a gente fez o nosso biosensor de nanofio, fazendo o quê? Pegando o nanofio, prendendo os anticorpos desse marcador da doença de Chagas, e quando eu expunha isso a um ambiente onde tinha o marcador que vem do parasita da doença de Chagas, ela ligava no anticorpo, e isso dava um sinal que mudava a resistência do meu fio. Então, meu fio, sei lá, eu ficava, em vez de ser um fio que era muito condutor, ele ficava menos condutor, tá? E isso eu media com um multímetro, não era bem um multímetro, né? Mas enfim, é como um multímetro, e conseguia ver, olha, mudou X%. Isso me dá uma ideia da concentração daquela proteína no sangue da pessoa que está sendo detectada, tá? E com isso, porque o nanofio tem muita superfície, a gente conseguiu chegar em níveis muito baixos.
tão baixos que seriam suficientes para detectar a proteína no sangue de uma pessoa que tem um parasita escondido na célula. Em princípio, a gente não fez isso com o paciente, a gente fez isso dentro do laboratório. Mas pelos níveis que a gente chegou de detecção, é o que a gente chama estado da arte, ou seja, é um biosensor tão bom quanto qualquer outro que é feito hoje nos melhores laboratórios, né? E por isso seria bom para a doença de Chagas, não só Chagas, doença de Lyme, outras doenças desse tipo, em que você tem uma fase que eles chamam de infecção crônica. O bichinho fica lá fazendo estrago, ninguém percebe porque ele fica bem quietinho, mas ao longo de muitos anos o estrago é grande, tá? Mas o biosensor é isso, é basicamente um fio que eu pendurei o anticorpo nele, para ele detectar a ligação da proteína quando o paciente tem essa proteína da COVID ou de qualquer outra doença. Esse gera um sinal no meu nanofio que eu consigo medir. Eu não consigo medir a ligação do anticorpo com coisa, mas eu consigo medir a mudança na resistência do fio. Tá? Então foi isso que a gente fez. Só que levou 4 anos para a gente fazer esse projeto. Tá? Quero desanimar, não, mas é difícil para Daniel. Porque aqui no Brasil é difícil. Se fosse lá fora, teria levado, sei lá, 6 meses, 1 ano no máximo. Aqui, para você usar, ter os equipamentos, só tem um equipamento de cada no país, às vezes. Você tem que ficar numa fila gigante, aí quebra um equipamento, daí quando você precisa do outro equipamento, o outro quebra. Então, é bem complicado. Né? Não são só flores, né? Não, eu preciso dizer isso, né? Parece, por que não faz sempre isso? Porque eu ficava frustrada, Norma, quando eu escutava na televisão, no Jornal Nacional, porque, sei lá, no Fantástico, que era o que tinha, né? Tinha 5 ou 6 canais na minha época. Os pesquisadores descobrindo tal coisa. Daí eu nunca via mais nada aparecer sobre isso. Falei, por quê? Porque para chegar na gente, tem que ser alguma coisa que vai ter impacto comercial. Se for muito caro para produzir, hoje a gente pode produzir um computador que não é feito de silício, é feito de nanotubo de carbono. Sabe, nanotubo de carbono? Não sei se vocês já ouviram falar. Mas é uma estrutura nanométrica feita com átomos de carbono. É como você pegar uma folha de grafite e enrolar ela. E ela tem propriedades muito exóticas. E você pode fazer dispositivos suficientes para fazer um computador com nanotubo de carbono. Quanto vai custar esse computador? 1 quintilhão de dinheiro. Porque eu tenho que jogar tudo que eu faço com silício fora e usar para fazer um nanotubo de carbono. Vale a pena? Você vai gastar $100 mil para comprar um computador que você vai usar edição de texto, internet e jogar? Né? Então, essa é a questão que a gente é defrontado quando você fala de tecnologia. Então, quando você vê na televisão, pesquisadores descobrindo tal coisa, né? E depois não aparece nada, talvez porque ninguém resolveu investir naquilo e tornar aquilo uma tecnologia vendável. Tá? Mas a tecnologia no laboratório existe.